No século XV e XVI, ocorreu a expansão comercial europeia, como o fluxo de enormes riquezas para a Europa. Em meio às mudanças econômicas, aconteciam transformações sociais, políticas e culturais. Uma série de fatores contribuiu para que no plano cultural ocorresse uma ruptura com os valores clericais e teocêntricos. Contudo, no decorrer dos séculos XVI a XVIII, um novo tipo de relacionamento respondia às necessidades dos reis e de grandes comerciantes europeus: guerras, subornos e saques. Focaremos neste pequeno documentário a maneira como é retratada a figura do negro nos livros didáticos, neste período denominado de Idade Moderna. Para esse documentário, realizamos um levantamento em 10 livros didáticos, utilizado nas escolas de Rio Grande e São José do Norte. Nessa pesquisa, podemos compreender que a figura do negro no período moderno é abordada somente como uma mercadoria lucrativa para os europeus, servindo-lhes apenas como um instrumento de trabalho. O trabalho que foi feito em relação ao negro foi a partir de mim, da minha vivência, da minha história, porque os livros não trazem esse material, não traz maiores informações além do que eu tenho, do que a gente vê na mídia, não traz nos livros. Então, hoje, como eu estou na supervisão, o que eu faço? Quando nós vamos escolher os livros, porque a questão do negro, como é que a gente chama? Que foi instituído agora, que eu me esqueci, que eu falei há pouco. Da consciência negra? A consciência negra, a cultura negra que tem que ser abordada dentro da escola, dentro da sala de aula, desde que ela foi implementada, mas ela não vinha, os livros não contemplavam os temas que sejam de encontro com que as crianças entendam, né, e que dê um suporte para o professor. Não tem. Ela continua, mesmo com essa obrigatoriedade, os livros não vêm contemplando o tema, vem com muito frágil, muito fraco, como o tema é abordado. Juntos começamos a procurar nos livros. Realmente apareceu um livro com um pouco mais de informação, com um pouco mais de ilustração, tá? Foi pedido, na hora, todo mundo, esse aqui, olha só, esse aqui tá bom, esse aqui não tá. E aí veio o livro, não. Veio uma editora escolhida por sei lá quem, que saia talvez mais barato, né? Eu sou Ingrid, atualmente eu faço parte da assessoria pedagógica das relações étnico-raciais e ensino religioso da Secretaria de Município da Educação de Rio Grande do Sul. E sou professora da rede estadual também do Rio Grande do Sul, lecionando ensino religioso, filosofia e sociologia. É interessante a gente falar sobre a questão do negro no Brasil hoje, porque são grandes as lutas e de diversas formas, né, que o negro tem que enfrentar. Não só o homem negro, mas como a mulher negra, a criança negra, o idoso negro, o deficiente negro. Então tem várias questões que vai agravando a situação do negro, se eu posso assim dizer, só porque ele tem a cor da pele mais escura. E se nós olharmos um pouquinho para trás e vemos a forma como o negro chegou aqui no Brasil, que não foi por convite, ele não teve subsídio, ele não teve uma promessa de vida tranquila ou de trabalho aqui. Ele foi arrancado do seio da sua família, da sua terra, da sua cultura, dos seus costumes, né? E foi raptado, foi sequestrado, trazido aqui para a América, né? E chegando aqui ele
não teve nenhum acesso à educação, acesso à cidadania, acesso à sociedade. Ele veio para ser tratado como um bicho, que até hoje nós temos legislação que protege os animais, né? Então, esse fator histórico de se ver a pessoa negra, aquele que tem a pele escura, que é por isso que nós levamos a questão racial associada à cor da pele, porque intrinsecamente nós acabamos por tratar ou destratar os negros por causa disso. Então, o negro aqui no Brasil acaba se tornando um produto de consumo para enriquecer o proletariado, as pessoas brancas, né, os europeus, aqueles que estavam querendo se estabelecer aqui. E junto ao lado desses negros, os índios, né, que já estavam aqui, que passaram também por um processo. Eles não foram arrancados lá da terra deles, de um continente, mas aqui eles foram impedidos, né, de ter o seu lugar. E hoje nós, modernamente, contemporaneamente, nos dias atuais, a gente continua nessa luta. Os índios na causa deles, os negros na causa deles, e juntos acabam pelo mesmo objetivo, né, querendo seu espaço dentro dessa sociedade. E aí a gente vem dentro da escola, trabalhando essas questões, reforçando que o negro é um ser inferior, que não é capaz de aprender, não é capaz de ser, de se desenvolver. E se nós olharmos os livros didáticos, ele sempre coloca na sua estrutura ali, entre brancos europeus, entre indígenas, né, os índios brasileiros ou americanos, e os negros, colocam o europeu, o branco, ele tem uma denominação, ele tem a sua cultura determinada. Então, tu te refere ao branco, por exemplo, ao italiano, ao alemão, ao português. Aí, quando se trata do amarelo, do indígena, os índios. Quando se diz respeito aos negros, né, não diz assim o nigeriano, o angolano, né, como a gente fala, se refere ao italiano, português, por exemplo. Aí se diz os africanos ou os negros. E o que a gente espera desses livros, pelo menos hoje, que eu ainda não tenho visto, muito pouco, as editoras que têm lançado alguns livros que tratam desse assunto ainda não entraram nas escolas. Então, quer dizer, algumas editoras estão fazendo esse trabalho, mas as escolas ainda não se apropriaram desse material, desse estudo. Então, é importante enfatizar que a formação do professor, as secretarias, né, tanto municipais, estaduais, os cursos superiores, né, tem que ter essa preocupação para que realmente se trabalhe dentro da escola com um novo olhar, uma nova visão sobre a questão do negro, que nesse caso a gente está falando mais especificamente hoje. Se você abrir o livro didático hoje do primeiro ano ao quarto ano, agora que seriam os anos iniciais, muito pouco também aborda essa questão. Como há agora algumas legislações da obrigatoriedade, até na questão da mídia, né, que tem que ter uma cota, tem que aparecer na televisão, em programas, um número X mínimo de negros, então às vezes a gente vê no livro didático, aqueles que querem contemplar e têm essa preocupação, um bonequinho pretinho ali no meio, uma menininha. Então, entre os outros ali aparece alguma coisa assim, só para, aparentemente, parece que está preocupado com a questão, mas isso tem que ser ir mais a fundo, né?
Acho que é interessante até na graduação hoje se colocar isso, que não se teve uma discussão, pelo menos durante tanto da minha formação, entrei na faculdade em 96, até hoje é raro tu encontrar textos que não sejam textos específicos sobre questões de raça no Brasil para falar sobre negritude. O mais interessante é quando tu leva isso para a sala de aula e daí tu resolve trazer uma discussão. A gente vai ver na história agora as veias abertas do Brasil, né? As veias negras do Brasil, desculpa. As veias negras do Brasil, outras discussões sobre o Mulanga, as pessoas não viram, nunca ninguém viu esses autores com relação a isso. A psicologia vai fazer essa semana um trabalho sobre o livro Espetáculo das Raças, falando sobre eugenia no Brasil. Essas questões trazidas agora, e eu digo agora porque eu agora estou trazendo, eu também não trazia, porque na minha formação eu também não tive isso, não tive essas discussões. Eu fiz faculdade de Ciências Sociais e eu não me lembro de nenhuma discussão em nenhuma disciplina que a gente fosse ver tanto questões de raça, de uma visão sociológica de raça, quanto questões de gênero também. E trazer hoje isso para disciplinas de sociologia na universidade é estranho, mas tu ainda vê um enfrentamento com algumas visões. Por quê? Pessoas chegam, tá, e por que a gente vai ver isso? Bom, eu, por exemplo, gostaria de ter visto, eu nunca vi. Então vamos tentar trazer essa nova abordagem. Se essa abordagem existe especificamente sobre o negro na Idade Moderna no Brasil, em textos que a gente seleciona para a sala de aula, não tem essa abordagem com relação a isso. E é tão longe a ideia de tu trazer essa discussão para esse cotidiano da sala de aula, que quando tu vai fazer, por exemplo, um trabalho sobre o livro Espetáculo das Raças, que é um livro trabalhado há muito tempo, já é um livro tradicional sobre isso, as pessoas não sabem ainda, tá aí, eu trabalho como? O que eu vou trabalhar? Mas como eu trabalho a ideia da racialidade? O que eu entendo como mito da democracia racial? Podia já ter sido, mas já foi sanado, não se discute, mas ainda nem se discutiu esse tipo de coisa em sala de aula. E daí quando de repente tu tem uma legislação que tu tem que implementar isso nas escolas, tu te dá de cara com muitos professores que terminaram a graduação nunca viram isso. Eu fui uma que nunca vi, eu fiz um curso de Ciências Sociais. O máximo que eu vi foi Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil. E daí, mas tu vê isso enquanto graduação, mas como tu discute e questiona essa visão do negro a partir de textos que tu trabalha em sala de aula. Bom, é uma proposta de tu trazer isso para discussão. E é uma proposta, porque tu vai te esbarrar com uma série de questionamentos sobre a necessidade real de ver isso em sala de aula. E qual autor que realmente vai trabalhar algumas dessas considerações. Então, como a figura do negro é vista em livros didáticos, não é vista. Isso não existe. Vai existir quando tu trouxer essa discussão para a sala de aula e disser que tu está a fim de fazer esse trabalho. Se não, se tu for procurar e entender que ali em algumas sublinhas vai falar, não, a gente vai voltar à ideia de que foi um povo que foi escravizado e que depois se libertou. Não, e não é isso. Eu acho que a gente sabe hoje que longe disso a história, a sociologia vai trazer essa discussão sobre racialidade, mas essa discussão ainda não existe. Serão parte do professor ou até mesmo dos estudantes trazerem isso para a sala de aula, isso não está presente nos livros de sociologia, pelo menos não no material que a gente consegue utilizar. Tu vai trazer uma vertente para fazer essa utilização do material, mas isso não é algo explícito que já está ali. Essa discussão, assim como a teoria da sociologia clássica ou sociologia da educação e Pierre Bourdieu, não. Essas discussões, se não for uma visão a ser trazida, a ser questionada pelo professor ou por alguns estudantes, a gente gostaria de ver, a gente também vai ver, eu me proponho dentro dessa disciplina também a trabalhar isso. Tu não tem uma visão específica sobre essas ideias, pelo menos eu não consigo perceber que se tenha algo aberto para se pensar esses questionamentos. E mesmo quando tu faz isso, tu te esbarra em algumas considerações. Mas isso tinha que ser trabalhado em uma outra cadeira, e por que a gente está vendo isso? Não é de uma turma ou outra. Eu percebo que isso faz parte do processo de formação.
É estranho, né? Porque a gente já tem uma legislação de 10 anos falando sobre essas questões.